utilizando o cenário com a lua, o cervo, e a gente trabalhou bastante um pouco de cor, né? E a gente foi também para luz e tudo mais. Então na aula de hoje a gente vai tratar um pouco sobre algumas ferramentas específicas, inclusive a própria Gradient Tool, a gente não falou muito sobre ela, a gente passou por cima só para poder a gente conseguir fazer aquele exemplo. E hoje eu vou passar uma atividade para vocês, beleza? Eu vou deixar ela no Google Class, no final da aula eu vou falar sobre isso. E vamos começar a entender um pouco mais sobre a Gradient Tool, tá? E ver os exemplos que a gente tem aí no dia a dia da computação gráfica para a gente poder trabalhar, beleza? Bom, deixa eu habilitar a ferramenta de zoom para a gente poder ver melhor. Bom, galera, eu vou começar hoje com o formato web, tá? Sempre usando o mesmo tamanho. E o nome do preset eu vou dar aqui Gradiente, tá? Que a aula de hoje é sobre gradiente. E aqui embaixo, na aba de rasterização, eu vou deixar a resolução máxima, tá? Porque como a gente vai trabalhar com cores, é interessante que a gente tenha bastante pixels por polegadas para poder a gente ter um distanciamento bacana e não ter aquelas marcações como se fosse, né, uma resolução pequena. Então eu vou criar aqui o arquivo, tá? E na aula de hoje eu vou explicar para vocês basicamente a importância do controle do gradiente, tá? Tendo um ponto focal ou não, a gente pode trabalhar com luz difusa, luz direta, luz indireta, então a gente pode dar uma olhada em tudo isso dentro da Gradient Tool. E também vou mostrar para vocês outras formas de fazerem gradiente, tá? E uma ferramentazinha nova chamada Shape Builder, tá? E essa ferramenta vai ser muito boa para vocês daqui para frente. Bom, o que vai acontecer aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Tendo um ponto focal, pronto. Então vamos lá, galera. Eu vou chegar aqui, tá, no Illustrator, eu vou criar alguns objetos base, tá? Começando por um círculo. Eu vou começar por um círculo para poder mostrar para vocês. Vou preencher esse círculo com um gradiente já aqui, tá? Eu vou botar um preto e branco, um automático, os que já vem pronto, tá? Vou clicar aqui. Vou tirar o stroke, vou trabalhar apenas com preenchimento. Então eu vou manter esse símbolo aqui. Eu vou tirar ele da aba branca, tá? Pra gente não ter nenhum tipo de interferência da nossa artboard, tá? Então eu vou deixar ela aqui por enquanto. E eu vou criar também outro objeto um pouco menos complexo. Eu vou criar um quadrado, tá bom? Vou deixar ele aqui do lado e vou aplicar nele outro gradiente de outra cor, tá? Bom, na aula passada a gente foi fazer, né, utilizando o gradiente, a gente utilizou o Gradient Tool para poder a gente fazer o céu, né? Então a gente tinha uma área mais escura, uma área mais clara, só que a gente trabalhou com um gradiente muito linear, não foi nada muito fantástico. O resultado ficou bom porque a arte era simples, né? Isso aí a gente não tem pra onde correr. Mas em questão de ferramenta a gente não se aprofundou. Então vamos dar uma olhada aqui com calma nas ferramentas, tá? E entender cada uma dos detalhes, o que a gente pode trabalhar, o que a gente pode fazer. E a aula que eu vou passar para vocês hoje é um trabalho sobre game, tá? Eu vou deixar tudo anotado, tudo bonitinho. Vocês só vão precisar de um lápis e um papel para poder fazer. Quem tem celular com algum programa de desenho instalado também pode fazer. É uma atividade bem bacana. Eu já passei por uma turma, depois eu mostro o resultado para vocês lá. E vamos lá. Inicialmente eu vou trabalhar aqui com um círculo, tá? A gente vai utilizar o radial nele, né? E para a gente trabalhar com a Gradient Tool, a gente vai precisar primeiro abrir, né? Então eu vou clicar no meu círculo, deixo ele marcado e venho aqui do lado onde tem um gradiente, tá? E aí nesse gradiente eu clico, tá? Ele vai abrir aqui pra gente a nossa ferramenta de gradiente. Eu vou trazer ela aqui pra cá, tá? Vou deixar ela à parte aqui. E como é que funciona a Gradient Tool, né? De acordo com o que a gente viu. Na aula passada eu estava utilizando o Illustrator 2018, tá? Na aula de hoje eu estou trazendo o 2019. Vocês vão ver que a diferença é mínima, algumas são apenas visuais, mas tem algumas alterações, tá? Por exemplo, antigamente, né, no caso de 2018 que a gente estava usando, a gente tinha o gradiente linear, o radial. E aqui agora adicionou o Freeform Gradient, tá? Que é um gradiente um pouquinho mais complexo, mas eu vou mostrar para vocês já como é que ele funciona. O foco hoje é entender as ferramentas. Então o que acontece? Eu vou trabalhar com o radial, tá? Porque é um círculo, a gente vai trabalhar melhor assim. E primeiro a gente vai entender o conceito das ferramentas de controle. Primeiramente, né, quando a gente clica aqui no radial, perceba que as cores que estão à esquerda tratam-se do centro do círculo e as cores que estão mais afastadas se tratam das bordas do círculo, no caso o final do gradiente. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é controlar, né, as cores arrastando para um lado e para o outro. Então a gente tem um controle daqui da forma básica, né? E também a gente tem como controlar, né, o contorno e trabalhar apenas com pontos de luz.
Também a gente tem a área, né, de limitação entre essas cores, para que a gente não precise arrastar as cores e só consiga limitar elas entre as próprias bordas. Bom, também, se você perceber, existe uma forma bem simples de você inverter as cores de lugar, né, dar um flip nas cores. Então, se a gente clicar aqui em Reverse Gradient, ele vai fazer isso automaticamente. Então, quando eu clico aqui para reverter o gradiente, ele vai fazer o gradiente ao contrário, tá bom? Então, o que acontece, como que a gente pode trabalhar com isso? Depois que você definir o ponto focal do seu trabalho e as cores, né, eu vou escolher uma cor diferente. Para isso eu clico 2 vezes nessa bolinha, tá? Ele vai abrir para mim aqui a aba de seleção de cor. Como eu mostrei para vocês na aula passada, existem paletas diferentes e existem formas de trabalhar diferentes. Aqui na RGB Scale, você consegue trabalhar misturando cores com vermelho, verde e azul. E embaixo você pode escolher a matiz e aqui você mistura para ter o seu resultado. Aqui basicamente é o seguinte, aqui quanto mais alto, mais claro, quanto mais baixo, mais escuro. Então você consegue trabalhar aqui, ó, clicando e arrastando para poder você pegar um tom em uma saturação específica. E se você não gostou da saturação da sua cor, você pode misturar ela com outra e transformar essa cor em outra e ir misturando até que você tenha o resultado que você deseja. Então eu vou trabalhar aqui com o púrpura por enquanto. E vou deixar o seguinte, se eu quiser transformar e mexer nessas cores, né, como é que eu posso adicionar cores novas? Então eu posso clicar aqui, ó, nessa área, né, nessa área particular, eu adiciono um novo slider, né? Então nesse novo slider eu posso escolher a cor dele específica. Então eu dou 2 cliques, ele vai selecionar aqui de novo o nosso modo. Eu posso pegar outra cor aqui, né, uma cor que combine com o roxo, pegar um azul marinho, bem escuro, mais para o verde aqui. Deixa eu puxar para cá, pronto. Então eu consigo ter essa cor, né, marcada. E também consigo mudar a localização da presença da outra cor. Então eu consigo fazer um objeto até mais marcado. O que diz, né, essas localizações, na verdade, é a distância das cores. É o que faz o gradiente ficar suave ou marcado. Então se você quiser que seja bem marcado, né, se eu adicionasse mais cores aqui, por exemplo, né, se eu adicionasse, por exemplo, aqui um vermelho, aqui eu poderia adicionar um amarelo, cores bem distintas. E aqui eu posso trabalhar, ó, a marcação dessas cores, ó. E aí eu consigo fazer formas com cores bem específicas. Claro que gradiente, se você trabalhar de qualquer jeito, o resultado sempre vai parecer amador, né? Para você obter um resultado profissional com gradiente, é necessário que você trabalhe com paletas de cores. É isso que realmente diferencia um bom trabalho de um trabalho peba, né? Então a gente, por exemplo, se a gente for aqui na internet, a gente dá uma pesquisada rápida sobre paletas de cores, né? Paleta de cores. Então, só uma pesquisa bem simples sobre paleta de cores, vocês vão ver que eles vão dar vários exemplos de paletas de cores e às vezes eles vão dar até imagens e as suas paletas de cores. Claro que quando você tira uma foto, você não tem como controlar a paleta de cores geral, né? Sempre vai fugir uma cor ou outra, a não ser que você esteja no estúdio. Então, como artista de ilustração, né, quando a gente está falando de Illustrator, a gente não está falando de fotografia ainda, como artista de ilustração, você pode criar uma paleta de cores de acordo com o sentimento que você quer que a pessoa tenha quando olha para aquela ilustração. Então, por exemplo, se você digitar aqui no Google paleta de cores fome, então ele vai trazer várias cores que fazem isso. Então sempre vão ter as marcas mais, né, importantes na indústria que utilizam bastante cores. Então o McDonald's, que trabalha o amarelo e o vermelho, o Habib's, o Burger King, as girafas, o Subway, que trabalha o verde, que já é um contexto mais saudável, mas sempre vão ter as presenças das cores amarela em tudo que envolve comida, tá? Nem que seja um traço. Então, Pizza Hut, a gente tem o vermelho e o amarelo. O Layers, a gente tem o amarelo e o vermelho. Spoleto, amarelo e infinitamente, né? E a gente só muda isso quando a gente quer um contexto mais lúdico. Por exemplo, uma sorveteria. A sorveteria ele tem um sorvete de várias cores. Então, acaba que as cores que você vai utilizar para fazer uma logo de sorveteria pode ser uma cor variada, pode ser uma paleta de sorvetes. Então, isso vai variar, né? A gente sempre vai ter esses controles. Na aula que a gente fez do cervo na lua, né, que o resultado ficou bem bacaninha, a galera até gostou, eu no caso, escolhi as cores azul e preto. Foi a única paleta que eu usei, azul, preto e branco, né? Branco é uma cor, na verdade, não, um pigmento que a gente sempre vai usar, branco e preto. Então a gente trabalhou com essa variação, usando um gradiente de azul para o preto, só isso. Mas se fosse, por exemplo, um deserto, então você poderia botar aqui, ó, paleta de cores, deserto.
E ele vai pegar para vocês cores que normalmente são presentes no deserto. Quase sempre vão ser as mesmas, né? Uma quase pro marrom, né? Que está ali entre o roxo e o marrom. Marrom, amarelo, laranja e pastel, né? Essa cor aqui mais fraquinha. Então a gente tem como controlar isso. A gente pode pegar isso como referência, levar no Illustrator e fazer esses trabalhos assim, beleza? Então só essa foi uma das dicas que eu dou para vocês quando vocês estão sem ideia de como utilizar as cores, como utilizar os processos e tudo mais, tá? Bom, depois disso, né, da gente conseguir fazer isso, vocês podem dar revert a qualquer momento nas cores, tá? Vocês podem reverter aqui as cores a qualquer instante. E vocês podem também substituir por um gradiente padrão a qualquer momento, beleza? Bom, eu vou substituir aqui por um objeto padrão de novo e vou dar aqui um radial nele, tá? Para ele trabalhar isso. Posso inverter, mas eu não quero, vou deixar ele assim por enquanto. O que eu quero mostrar para vocês agora é a questão da opacidade e como isso é importante. Na aula de hoje, para mostrar esse efeito de opacidade, eu vou criar um panfleto, tá? Com o Harry Potter. Então, o panfleto do Harry Potter é bem simples. A varinha, o nome de um feitiço e o feitiço. O feitiço que eu vou usar, o mais básico de todos para fazer no Illustrator, que é o Lumos, né? Que é o feitiço de luz. E quando a gente vai transportar um efeito que é 3D, né, que é o Lumos do Harry Potter, que emite luz, ilumina uma cena, para uma ilustração 2D, a gente só precisa transparecer a lógica, tá? Então, se você for vir aqui, ó, no Google, né, você que não é fã de Harry Potter, nunca assistiu, acho bem difícil, mas né, que nunca assistiu, então você pode chegar aqui, Harry Potter Lumos, tá? E aí você vai ver que vai ter vários exemplos, né? Várias pessoas utilizando o feitiço. É um feitiço bem simples, visual de fazer, até para mesmo a gente pegar um vídeo nosso e editar e fazer esse efeito. Então, é uma bola central de luz, né? A gente pode dar uma olhada aqui, uma bola central de luz. Ao redor dessa bola central fica um gradiente baseado na cor do ambiente. Então, se você está num ambiente que tem uma presença de azul, você vai ter bastante azul ao redor da luz. Se você está num ambiente mais cinzento, a luz vai ser mais cinzenta, né? Até para poder facilitar mesmo a questão de efeitos especiais. Então, trazendo isso aqui do Lumos para o Illustrator, né? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou vetorizar aqui a varinha, né? Eu vou utilizar aqui a nossa artboard, só que eu vou fazer um artboard mais vertical. Eu posso chegar aqui, File, tá? Vou chegar aqui, ó. Cadê você? Aqui, New, tá? Eu vou criar um novo template e eu vou fazer uma publicação. Então, eu vou chegar aqui, ó. Como ela vai para a internet, eu vou usar o web. Então, o nome do nosso preset aqui vai ser o seguinte: Lumos, tá? Painel. E a largura dele vai ser o contrário, né? Vai ser a largura menor do que a altura para que a gente tenha um plano vertical. Eu vou utilizar só uma artboard, tá? A gente não trabalhou com mais de uma artboard ainda, mas essas artboards múltiplas a gente trabalha para múltiplos trabalhos. Então, por exemplo, se você for trabalhar em um game e o cara pedir para você fazer o layout do menu, do inventário, da loja, né? E assim sucessivamente, você pode criar várias artboards, uma em cima da outra, né? E aí você consegue trabalhar e exportar isso de uma vez só. Você não precisa ficar criando um trabalho. Vamos supor que você utilize, sei lá, 16 artboards. Você vai ter 16 saves, não tem necessidade, você até se perder com tanto documento. Então é bom a gente manter isso assim. Então eu vou manter aqui uma artboard, beleza? Então eu clico aqui. Aqui na parte de cor, com certeza, eu vou utilizar 300 ppi, né? Pixels per inch, né? Que é pixels por polegada. Vou deixar aqui. E eu vou clicar aqui em Create, tá? Então ele criou aqui pra gente, ó, esse painel um pouco mais, né, curvo. E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou criar um fundo preto, mas eu vou me organizar por camadas. Então na primeira camada aqui, eu vou chamar ela de fundo preto. Então eu vou clicar aqui no quadrado, vou botar um preenchimento preto e sem contorno no momento. Vou clicar aqui, tá? Para poder desenvolver ela no tamanho da tela. E vou bloquear esse fundo, né? Porque eu quero que meu papel seja assim. Então eu vou chegar aqui, ó, bloqueio a camada, crio uma nova, tá? Nessa camada eu vou desenhar a varinha, tá? Se você for na internet pegar a varinha de Harry Potter, né? Vamos dar uma olhada aqui, Harry Potter varinhas, tá? Então você vai ver aqui que existem várias varinhas, né? De vários estilos e tudo mais. A varinha das varinhas, as varinhas simples, de tipo de madeira diferente, varinhas de plástico, brincadeira. Mas sempre varia de uma madeira, de uma árvore específica, né? E no Harry Potter a varinha mais, tipo, né, marcante é a varinha das varinhas, né? Que é essa varinha aqui, que é a mais poderosa de todas. Então a gente pode trazer a ideia dela de uma forma minimalista, ou simplesmente a gente pode desenhar ela
ao redor ou pegar a foto, transformar na silhueta. Então a gente pode fazer várias coisas, né? Então eu vou selecionar a ideia dessa daqui. Se a gente for ver, ela começa mais fina, termina um pouco mais grossa, mas sempre varia de acordo com as suas bolinhas, né, dentro dela. Então a gente pode chegar aqui, ó, no Illustrator. Eu vou clicar e vou criar um quadrado. Esse quadrado ele vai ser cinza quase escuro, tá? Vou criar ele aqui, um cinza mais escurinho. Vou botar ele mais ou menos aqui assim. Eu vou criar esse quadrado, tá? Mais ou menos aqui. Eu vou centralizar esse quadrado, tá? Então ele vai me dizer aqui quando estiver no centro, ó, quando eu tô aqui ele diz que está no centro, ó, center, aqui, ó, centralizado, beleza? Depois que eu centralizar a varinha, a próxima etapa é trabalhar a grossura dela baseada na cena, né? Eu acho que ela ficou um pouco grande demais, eu vou dar uma reduzida nela, tá? Eu acho que ela ficou um pouco grande, mais ou menos aqui assim, acho que já seria interessante. E a próxima etapa é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, como a gente viu, a parte de cima ela é meio arredondada, também a parte de baixo, só que é um pouco maior. Então aqui eu vou apertar A, vou pegar essa ponta, vou jogar para cá, e essa ponta eu vou jogar para cá. Beleza? Eu vou ter essas duas pontas aqui. Vou suavizar as duas bordas ao mesmo tempo e vai se tornar uma borda curva, né? Vai ficar curvado. A parte de baixo ela é ao contrário, é um pouco mais larga, né? Então eu posso pegar essa ponta e jogar para cá, essa ponta eu jogo para cá, e aí eu venho, né? Sem querer eu deixei torto, porque eu não segurei o shift, né? Então ela foi um pouco pro lado. Então eu venho para cá, ó, certo? E aí eu posso pegar aqui agora essa e essa, né? Como a gente tem aqui, ó, essa parte mais côncava, e dar esse formato côncavo para a varinha, beleza? Para ela ficar com um aspecto mais ou menos assim. Próxima etapa, né, a próxima coisa que a gente vai fazer é adicionar as bolinhas, né, que tem aqui na varinha. Essas bolinhas, na verdade não é um cinza, né, eu me confundi aqui. Na verdade é mais um amarronzado para o cinza, é mais ou menos algo que gira em torno disso aqui, ó. É algo mais ou menos assim, né? Bom, e aí a gente vai adicionar as bolinhas, né? Então a gente pode chegar aqui com uma esfera, a partir aqui da parte de baixo, né? Posso chegar aqui nessa parte, adicionar uma esfera bem no centro dela. Eu tenho aqui a esfera, então a gente tem nessa perspectiva. Essa parte da esfera aqui, ela é mais, essa parte de cima, ela é mais assim, né? Então ela fica uma coisa mais ou menos isso, um pouco mais para baixo e um pouco mais fino, né? Ela tem algo assim. E aí eu vou criar uma cópia dessa parte, vou jogar para cá para baixo, estico, né? Aí tem, quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Um pouco mais visível, né? Essa aqui. 4. 5. Um pouco mais larga. 5. E mais visível também. Vem pra cá. 5. E 6 essa parte aqui de baixo, né? Essa parte aqui é mais controlada, então a gente pode fazer isso aqui. 6 aqui, mais ou menos isso, tá, galera? É bem minimalista. Posso jogar aqui, ó, dar uma distorçãozinha nela, né? Que a parte de baixo ela é mais ou menos assim. Beleza? Pronto. Aqui tem outra bolinha que indica aquela volumetria mais côncava da borda. Seu certo controle, né? A gente pode dar essa amassada aqui. Na verdade ela é o contrário. Ela fica assim, parece um pousinho. Isso. E aí a gente tem um espaço aqui, né, para poder ficar outra esfera. Essa esfera também é um pouco mais côncava que as outras, então ela fica mais côncava nas bordas. E é isso, é só para poder contextualizar, beleza? Bom, depois que a gente contextualizou, eu vou juntar todos esses objetos em uma coisa só. Então eu vou chegar a isso aqui, né, selecionado, vou na minha Pathfinder, né, Window Pathfinder. Então eu venho aqui, né, para abrir o Pathfinder, e na Pathfinder eu vou selecionar a Unit, né, que eu tenho como unir essas formas e transformar isso em um shape só, para que eu possa fazer alguma coisa, né, com isso depois. Bom, a próxima etapa, né, que eu vou criar aqui, vou fazer é o seguinte, eu vou afinar um pouco isso, tá, que eu achei que ficou um pouco exagerado de grossura. Aí ela fica um pouco melhor. E a próxima etapa, e uma coisa bem simples de fazer, eu vou aplicar agora o feitiço. O feitiço é bem bacana de fazer, é uma coisa bem divertida. Só que antes eu vou trabalhar um pouco de
tipografia com vocês, tá? Essa tipografia é o seguinte, galera. A tipografia aqui do Illustrator, ela varia, tá? Ela é bem simplona. Deixa eu só ver se minha live tá ok. Melhor. E a próxima etapa, e uma coisa bem simples de fazer, eu vou aplicar agora o feitiço. Pronto, tá, o feitiço é bem bacana. Então, eu vou trabalhar aqui com um pouco de gradiente. Então, eu vou selecionar, eu vou criar um círculo, beleza? Um círculozinho. Eu vou pegar aqui o gradiente preto e branco, que vai ser a meu mark, né? E vou criar o círculo a partir do centro um pouquinho em cima aqui da varinha. Então, eu vou criar um círculo aqui, tá? Não vai tomar todo o cenário, não tem necessidade. Vai ser mais ou menos aqui assim, beleza? E aí, o que vai acontecer? A gente primeiro vai trabalhar com gradiente com um pouco de cor, né? Então, a gente vai trabalhar aqui um gradiente circular, né? E a gente vai inverter os gradientes aqui. Então, eu quero que a parte de branca fique ao redor da varinha, tá? Fique ao redor da varinha. E eu quero que essa parte preta tenha 0 de opacidade. Ela vai fazer exatamente isso. Se quiser um resultado melhor, você pode transformar esse preto em branco também. Ele vai ficar um pouco mais controlado. Olha lá, o preto, branco. Tá vendo? Ele fica um pouco diferente a recepção da cor. Então, o que vai acontecer aqui? Eu deixo, né, a cor desse jeito. E a primeira coisa que eu vou trabalhar é a localização da cor da borda. Então, eu posso chegar nessa borda aqui, ó, jogar ela bem para a bordinha, tá? Vou pegar a transparência dessa e vou diminuir também. Então, eu vou deixar aqui mais ou menos em 60, 70, mais ou menos isso aqui. Beleza? Então, eu tenho essa parte aqui para trabalhar. A próxima etapa é a gente começar a diagnosticar alguns efeitos que ficam bonitos no contorno ou algo do tipo, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar deixar essa borda que fica ao redor da bola, da esfera da luz, a gente tentar pegar isso e deixar mais borrado. Então, a gente tem alguns efeitos que fazem isso, mas a gente vai primeiro controlar esse feitiço inteiro. Então, eu vou chegar aqui, ó, nessa parte de trás, bora analisar o feitiço do Harry Potter aqui no vídeo, tá? Voltando aqui. Aqui, vamos dar uma olhada aqui nessa cena que eu acho muito legalzinho, né? Então a gente tem aqui, ó, a luz, ela vai branca, um pouco alaranjada, um pouco vermelhada. Depois pega uma cor simples, um arco-írisinho aqui com um verde, um azul e sai com formato de luz, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou deixar um pouco maior aqui, certo? E a gente vai tentar transformar isso na mesma coisa. Então o que eu quero que isso faça? Primeiramente, a gente vai trabalhar com branco, tá? E esse branco aqui, ele não vai poder ser tão forte, ele não vai poder ser tão marcado como está aqui. Então eu vou deixar até a opacidade dele em 100%, só que a diferença eu vou pegar isso, tá? Eu vou criar outra cor aqui, ó, para poder marcar melhor essa borda. Eu posso criar outra cor mais ou menos aqui assim. Ela vai ter 0 de transparência, então eu consigo trabalhar aqui, ó, essa cor e controlar esse vértice. Professor, como é que eu poderia deixar isso menos marcado? Se eu, em vez de deixar essa aqui na borda, eu criar outra cor aqui e essa cor eu deixar com 0 de transparência, e eu vou conseguir criar, ó, uma área. Tá vendo? Eu consigo criar uma área aqui, ó, de luz que varia, né? Consigo criar uma área de luz aqui que consegue variar de cor, né? Então, eu tenho essa luz aqui presente aqui agora, consegue ficar bem forte, bem legal, bem marcada e deixa a borda mais turva, né? Consigo fazer isso aqui, deixando a borda mais tranquila. Então, tendo esse preset, né? Tendo esse macete aqui, eu posso agora tentar adicionar um pouquinho mais de luz no Lumos, né? Então, eu posso chegar nessa parte aqui, nessa cor, né? Essa branco, e eu posso pegar uma cor mais leve, né? Posso pegar aqui, por exemplo, um azul, né? Um azul. Posso também misturar um pouco de roxo, mas acho que vou deixar o azul mesmo. O azul um pouco mais claro, né, para poder indicar um pouco mais de cor, para poder ter um resultado mais simples. Mais ou menos isso aqui, beleza? A próxima etapa, eu vou pegar aqui, um efeito, tá? Então eu vou chegar aqui em Effect, e aí a gente tem aqui os efeitos de distorção de desfoque, blur, né? Então eu tenho aqui o Radial Blur, que é um blur de círculos, né? Então ele vai fazer um blur meio que rotacionado. Então eu vou chegar aqui em Radial Blur,
ele vai carregar o efeito e ele vai mostrar aqui pra gente uma previsualização do que seria esse efeito. A gente tem o modo zoom e o modo spin. Vou mostrar a diferença. O zoom é como se o nosso objeto estivesse voando em direção à tela. O spin é como se ele estivesse girando em torno de si mesmo, né? Como se fosse gotas d'água batendo na tela. Então eu vou botar aqui zoom e eu quero a melhor qualidade possível. O quanto eu quero que isso seja forte eu controlo aqui, ó. Aí eu vou deixar mais ou menos essa aqui 40 de força e vou dar OK. Como tem gradiente, ele vai calcular um pouquinho, né? E depois ele dá o resultado. Então aqui, ó, ele vai dar uma calculadinha aí básica. E dependendo do quão complexo for o efeito, ele vai dar um time aí para poder calcular. Sempre que você estiver trabalhando com gradiente e aplicar efeitos, vai ser sempre o mesmo resultado. Ele vai esperar um pouquinho, o processador vai fazer os cálculos, independente da sua placa de vídeo. Isso tudo agora aí é processamento. Então perceba que agora, ó, ele fez e deixou a borda completamente suave. Ó. Antes, Ctrl Z, depois, Ctrl Shift Z. Aí eu tive que recalcular, foi mal. Aí quando você volta tem que recalcular. Então antes era assim, depois você vai perceber que ele fica bem mais suave. Deixa ele aplicar. Ele ficou mais suave agora. Ó. Se você for dar uma olhada, a borda dele quase não tem visualização. E isso a gente vai poder mudar. Toda vez que você mudar o gradiente em alguma coisa, ele vai recalcular tudo de novo. Então qualquer coisa que você mexer aí, seja no tamanho, qualquer coisa, ele vai recalcular e recalcular, recalcular. Beleza? Então lá ele vai recalcular, recalcular e ele vai dar o resultado pra gente aqui. Beleza? Sempre recalculando. Então o que eu vou fazer é bem simplão. Eu vou deixar esse espaço aqui, tá? Em branco para a gente poder trabalhar. E vou pegar aqui, ó, essa área que tem a cor um pouquinho mais marcada para o lado. Vou trazer essa cor um pouco mais para perto, beleza? Trazendo essa cor mais para perto, ele vai fazer um recalculamento aqui. E eu vou trazer a opacidade dela um pouco mais baixa, porque depois a gente vai aplicar um efeito de luz que meio que vai sobressair essa área. Então a gente não vai precisar disso tão marcado. Então eu posso pegar aqui agora, ó, a opacidade e eu posso deixar um pouco mais baixo, por exemplo, uns 80%. Beleza? Vai fazer o último cálculo aqui e aí o Radial Blur ele já vai ficar aceitável e já vai ficar com um resultado bacana para a gente poder trabalhar com os outros efeitos de as outras camadas. Pronto, beleza? Se você achou que a cor ficou um pouco mais apagada, você põe uma cor mais forte ou você aumenta a opacidade para 100%. Beleza? Esse daí é um dos processos que a gente pode ter. A próxima camada que eu vou trabalhar, tá, vai ser a camada do brilho interno, que a gente pode trabalhar também outro objeto com outro gradiente. Então eu posso chegar aqui, ó, pegar a nossa nova camada, tá? A gente ainda está na varinha. Eu vou clicar aqui, vou bloquear essa camada, vou criar uma nova e essa daqui vai ser brilho interno, tá? A gente vai ter o brilho interno que a gente vai trabalhar aqui agora. O brilho interno é bem simplão. O brilho interno eu vou pegar um círculo, tá bom? Então criando um círculo aqui, crio esse círculo. E aí com esse círculo criado, eu deixo mais ou menos ele do tamanho da metade da esfera. 4605 G2. Ah, é porque já está no Google Class. Eu falei no grupo, eles têm que estar no Google Class, o link está lá. E aí eu crio a esferinha, tá? Deixo essa esfera mais ou menos do tamanho e perceba que ela já cria com o último gradiente que a gente criou, né? Senão a gente vai ter menos trabalho. Não aplica com o blur. O blur é um efeito de objeto, então ele não vai reaplicar. Então você não vai ter esse problema de ficar recalculando o tempo inteiro. A diferença é que o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou deixar ela aqui na borda da nossa varinha e vou inverter as cores. Eu quero que a cor seja interna agora, né? Eu quero que seja algo ao contrário, eu quero que seja a ponta da varinha que imita a luz, né? Então eu posso fazer aqui, ó, algo nessa pegada pra gente, ó. Beleza? Algo nessa pegada aqui, ó. Eu tô aumentando o objeto, tá? Para poder ele ficar bem marcado, tá? Ao redor dele. E aí nesse objeto selecionado, eu tenho aqui a parte que está com 0 de opacidade. Eu posso até apagar ela, ela vai ficar com o centro marcado. Eu deixo a cor aqui bem no centro, ó, e puxo para cá, ó, repetindo o que eu fiz, ó. Aqui tinha uma cor que estava com 0 de opacidade, que é o que está dando esse vazio. Eu vou apagar essa cor puxando ela para baixo, ela apaga, puxo essa cor para o centro, ela vai ter aqui outro com 0 de opacidade, então ela vai deixar esse espaço vazio, criando essa aura aqui em volta da varinha. Então eu tendo em mente as duas coisas que eu acabei de fazer, o que eu vou criar aqui? Eu tenho a minha varinha, né? Vou bloquear o brilho interno, desbloquear a varinha, eu já posso trabalhar com esse outro brilho aqui, né? Que a gente tem, esse outro brilhinho aqui. Perceba que já está até bonitinho, né? Eu vou parar de calcular aqui o brilho.
E eu vou fazer o seguinte, ó, vou posicionar ele aqui de novo, deixa eu apertar Ctrl Z, para ele voltar para a posição inicial dele. Ele recalculou aqui porque eu voltei demais, ele deu uma recalculada. Pronto, estou aqui, eu tenho aqui ele, vou posicionar de novo no centro, onde eu quero. E vou fazer o seguinte, galera, existe uma função que a gente consegue mesclar objetos. A gente poderia sim abaixar a opacidade desse objeto, ó, e ele vai, né, ficar mais transparente. O problema é que ele vai recalcular todas as ações que a gente fizer a partir de agora, e isso não é bacana, né? Opa, peraí que descolou o painel aqui, foi. E isso não é tão legal. Então, para mim, o que é bom aqui no momento? Para mim, o legal é o seguinte, eu usar 100% de opacidade, beleza? Deixa ele recalcular. E depois que eu pegar esse 100% de opacidade, eu vou mesclar a camada, tá? Eu vou utilizar uma mesclagem para esse objeto. O que vai acontecer? Ele vai pegar todas as cores de pixels que estão em cima dela e vai mesclar com as cores que estão embaixo dela. Então ela vai fazer essa mesclagem aqui. Então para eu fazer isso, ó, eu posso vir aqui, ó, em um window, tá? E aqui eu tenho, ó, o painel Stroke. Stroke e Opacity. Cadê você? Stroke. Aqui, Stroke. Então eu chego aqui, ó, o painel de Stroke e o painel de transparência. Na verdade era o de transparência que eu queria achar. Então aqui eu tenho o painel de transparência, ó, e nesse painel, o que eu faço com esse painel? Esse painel ele vai me dar alguns métodos de mesclagem. Vocês vão utilizar muito isso aqui no Photoshop, muito, para a gente poder pegar imagens e misturá-las de forma simples, para poder tirar um fundo ou adicionar uma cicatriz ou algo do tipo. Então eu vou transformar aqui agora esse objeto selecionado, tá? Ele está selecionado aqui, e vou botar ele no modo Soft Light, ou seja, luz suave. Então eu clico aqui em Soft Light, tá? E ele vai mesclar esse objeto com o Soft Light. Claro que por ele estar com o Radial Blur, infelizmente, ele vai ter que recalcular aí, né? Então ele vai recalcular e assim que ele recalcular o resultado está pronto. Ele recalculou, misturou o Soft Light. Nosso objeto está aqui aplicado, tá? Ele vai estar aqui agora. E perceba que ele até misturou, ó, e a varinha já ficou meio iluminada, tá? A próxima etapa, e bem simples de fazer, é aplicar o gradiente na varinha, que é o objeto que precisa estar sendo iluminado. Então eu vou chegar aqui na nossa varinha, vou vir aqui no gradiente, tá? Eu já posso fechar aqui a nossa opacidade e tudo mais, posso fechar. E aqui no nosso gradiente, eu vou aplicar um gradiente simples, um azul, por exemplo, né? E o que eu vou fazer? Na verdade eu vou aplicar o preto e branco, que é o que tem menos cor. E aí o que vai acontecer? Eu vou girar esse gradiente, né? Então eu tenho aqui, ó, como girar ele, né? Mas eu vou utilizar para a varinha um gradiente radial. Professor, a varinha ela não é um círculo, ela é um objeto meio estranho, né? É um objeto meio reto. Como é que eu faço então? Por que eu estou usando um radial? Porque você vai criar uma luz nela que vem de uma bola. Então você vai usar aqui, ó, o radial. Eu vou inverter aqui, né, para poder ficar ao contrário, né? Ele está criando no centro, ó. Perceba aqui, ó. A luz está aqui. A gente quer a luz mais ou menos aqui, tá? Então o que vai acontecer? Qual é a cor da varinha? Clico aqui no preto, que vai ser a cor da varinha, a cor difusa. Vou chegar aqui e vou selecionar a cor da varinha. É mais ou menos um marrom para o cinza, né? Então a gente tem aqui... Eu vou botar no modo HSB, que aí a gente consegue achar a cor mais fácil, que eu acho mais simples. Aqui eu tenho a cor mais ou menos aqui assim, ó. Beleza? É uma cor mais ou menos essa aqui, certo? É uma cor mais ou menos dessa. Mais escura, na verdade. Beleza? E o que vai acontecer? Eu vou ter que redirecionar, né? Redirecionar o centro da luz. Então eu clico nela, tá? Eu clico na varinha. E aqui do lado eu tenho uma ferramenta de gradiente, que é diferente dessa daqui que a gente está usando. Essa é bem simples. Quando você clica nela, ela mostra como o nosso gradiente está visual. Eu posso pegar meu gradiente aqui, ó. Simplesmente eu posso pegar ele, né? E arrastar ele para outro lugar. Só pegar e arrastar. Eu vou posicionar ele no centro aqui, ó. Bem no centro, ó, da varinha. Aqui eu posso aumentar o gradiente ou diminuí-lo. No caso eu vou aumentar ele, certo? Aqui eu consigo controlar as cores do gradiente. Olha lá, ó. 2 cliques, posso trocar a cor para qualquer uma. Que é o que eu vou fazer. Eu vou trocar para um azul mais clarinho, né? Que é a cor do Lumos. Então aqui eu consigo controlar a cor. Aqui eu consigo controlar a força da luz, né? No caso a interseção entre uma cor e outra. Consigo controlar aqui. E aqui o tamanho do gradiente. Consigo vir aqui, ó,
e controlar isso. E aí eu tenho um resultado mais, né, de cor mais interessante aqui para nossa varinha. Eu achei que foi um pouco exagerado, deixa eu mudar aqui. Ficou um pouco grande demais o gradiente. Eu posso dar uma diminuída aqui. Mais ou menos aqui assim eu acho que já fica legal. Acho que aqui já está mais bacana, beleza? E algo bem simples que eu vou fazer, ó. Aqui eu tenho aquela esfera de luz atrás, né, que está sendo mesclada. Deixa ela parar de calcular aqui toda hora. É porque ela fica fazendo um cálculo, sempre que eu aperto Ctrl Z ela calcula. Ela vai calcular aqui. Pronto, eu vou botar ela no lugar de novo. E o que eu vou fazer aqui é bem simplão agora, eu vou criar um texto, né? Então eu vou fazer aqui, ó, vou chegar com a ferramenta Text, né, que é a ferramenta de type, né, que digita. E aqui eu vou clicar e vou arrastar e eu crio uma caixa de texto onde eu posso digitar algo, né? Eu clico aqui para poder digitar. Faço isso. E ele vai criar um texto de lore y, né, que é um texto aleatório. Eu vou apagar tudo. E outra coisa que eu vou fazer é dar o tamanho do texto. Então eu vou botar aqui uma fonte grande, 72. Beleza? E eu vou escrever Lumos. O texto está preto. Posso selecionar aqui, ó, para poder mudar a cor para branco. Beleza? Aí ele vai ficar aqui uma cor mais visível, né? O que eu vou fazer? Eu tenho como criar a caixa, né? O texto vai ficar aqui, mas eu também posso fazer o seguinte, ó. Eu posso vir com a ferramenta de texto, em vez de clicar e arrastar, eu dou um clique. Aí ele vai digitar assim. Vou mudar a cor aqui para branco. E aí, ó, eu tenho como digitar livre. Qual a diferença entre esses dois? Vocês vão ver agora quando eu clicar para fora. Quando eu clico aqui fora, com a Select Tool, ele é tratado como um objeto melhor e eu posso aumentar com a mão, né? Posso fazer isso daqui. Então o que vai acontecer? Eu vou centralizar o Lumos, tá? Vou centralizar ele aqui na varinha, mais ou menos onde está a varinha. Beleza? Tá aqui marcado. Vou deixar ele um pouco maior, tá? Lumos. Vou alterar a fonte, essa fonte ficou meio ruim, então eu dou 2 cliques nela, ó. Seleciono a fonte e aqui eu tenho como trocar a fonte, ó. A fonte é essa. Posso selecionar uma fonte que combine mais com Harry Potter, né? Então aqui ele vai mostrar para vocês alguns exemplos, né? Se você só passar o mouse ele já muda lá para você ver. Então ele já tem aqui vários exemplos. Se você não gostou de nenhum exemplo que tem, ó, esse aqui até ficou bonitinho, ó. Beleza? Esse aqui até ficou legal. Mas se você quiser, por exemplo, a própria fonte do Harry Potter, você pode chegar aqui, ó, no Google e digitar o site da fonte, tá? No site da fonte você consegue pesquisar fontes, né? Você chega aqui, ó, na aba de pesquisa e escreve a fonte que você quer, por exemplo, Harry Potter. Aparece a fonte do Harry Potter. Aqui você digita o que você quer que seja escrito para você poder ver como fica, né? No caso, Lumos. Aperta Enter e ele faz aqui, ó, Lumos. Beleza? Se você gostou, você vem e baixa a fonte. Ele vai baixar. Aí você pode chegar aqui, clica na fonte baixada, clica nessa fonte. Deixa eu fechar aqui. Clica na fonte 2 vezes. Ele vai abrir isso. E você instala a fonte por aqui. Beleza? Instalou a fonte, ele vai ficar registrado no computador. Alguns programas você precisa abrir para usar a fonte. Ela não. Ela você pode chegar aqui e simplesmente usar. Eu não sei o nome da fonte. Eu não sei se é Harry Potter. Deixa eu ver se é Harry Potter mesmo. Aqui, é Harry P, o nome da fonte. Então, Harry P, eu clico aqui, Lumos. Tá aqui a fonte, né? Lumos. Eu gostei do M2 raios, né? Então, tem um Lumos aqui. Eu posso chegar aqui, né? Se eu quiser que não fique tudo minúsculo, eu posso digitar maiúsculo e minúsculo. Então, Lumos. Beleza? Eu até gostei desse Lumos assim minúsculo. Acho que ficou mais bonitinho. Organizo aqui, né? A distância entre elas. Pronto. E aí a gente criou esse objetozinho bem simples, né? Se vocês quiserem fazer uma interação com a letra e a luz, é só você fazer o seguinte: você aplica um gradiente na letra. Você chega aqui, aplica o gradiente que você quer, por exemplo, preto e branco, beleza? Ela vai fazer aqui a recepção para você, você clica nela, pode utilizar a ferramenta de gradiente para poder criar. Só tem um probleminha, só tem um probleminha, galera, e esse problema é um problema muito, muito sério e vocês têm que aprender a resolver ele. Qual é esse problema? A fonte, enquanto ela é uma fonte,
ela é um objeto que pode ser editado a qualquer momento digitando, né? Se você quiser, você pode digitar ela a qualquer instante, mudar o que está escrito, adicionar alguma coisa, ponto, interrogação, qualquer coisa. Só que para você editar esse texto como um objeto, né, como um objeto mesmo, você ficar livre e tudo mais, você simplesmente tem que converter isso para um objeto do Illustrator. Então você pode chegar aqui, ó, botão direito, e aqui você tem, ó, Create Outlines. Ele pega seu texto em formato de texto e transforma em um objeto. Não tem retorno. Uma vez que você faz isso, o seu texto se torna um objeto, não tem mais para onde você correr. Então você chega aqui em Create Outlines, perceba que ele vai ficar selecionado como objeto agora. Você só precisa desagrupar se você quiser mexer em cada letra individualmente. Beleza? Você pode fazer isso. Se você quisesse fazer algo mais ou menos assim. Por exemplo. A opção, né? Sei lá, na sua cabeça. Então, ó, vou deixar o Lumos como estava, porque o que eu quero fazer é algo bem sensato. Eu quero pegar a parte do M que está aqui tocando a varinha e eu quero que ela tenha uma cor diferente toda vez que ele toca na varinha. É uma mistura de cores, né? Então eu vou chegar aqui na varinha, seleciono a varinha, seleciono o M também. Na Pathfinder eu vou selecionar Divide. Beleza? Vou ver aqui agora, eu tenho como desagrupar, né? Ungroup. Então eu tenho agora o Ungroup e aí eu tenho partes separadas de cada objeto. Então a parte que toca na varinha, né? Essa parte daqui, eu quero que seja uma cor diferente, por exemplo, um marrom claro, não sei, né? Deixa eu ver aqui, uma cor mais tipo preto. Não, preto também não ficou tão bacana não. Deixa eu ver aqui, um azul mais fraquinho, tipo um azul desse, só que com opacidade mais baixa. Não gostei. Achei, a ideia na teoria estava melhor. Na minha cabeça estava um pouquinho mais marcado a área, sabe? Na minha cabeça estava um pouco diferente. Na minha cabeça estava diferente o resultado. Como eu não gostei do resultado, né? Já fica a técnica para vocês. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Como o resultado não me agradou, eu, em vez de fazer esse processo com a Pathfinder, eu vou jogar a letra para trás, Arrange Send to Back. Aí eu quero que ela fique atrás, fazendo mais ou menos isso, beleza? E para ficar mais fácil de ler, eu vou jogar um pouco para o lado, e vou aumentar um pouco a letra, e vou jogar um pouco para o lado de novo, para poder ficar mais fácil de ler. Centralizado do jeito que estava mesmo. Lumos. Beleza? Já dá para ler aqui, certo? E para você poder usar gradientes no objeto, ele tem que ser um objeto, né? A gente já transformou ele em um objeto, então aqui eu posso aplicar um gradiente nele que eu quero, né? Ele já vai vir aqui, ó, com o gradiente pronto, beleza? Então, ó, eu tenho um objeto, eu só clico no último gradiente que eu fiz e ele cria o gradiente necessário para isso, certo? Eu só acho que minha varinha ela não ficou com o gradiente do jeito que eu queria, velho. Sabe quando você sente que não tá bacana? Sabe que tá faltando alguma coisa? Então, é o que eu tô sentindo aqui. Eu acredito que o que eu tô sentindo é porque essas bolinhas, elas não têm sombra, né? Então acaba ficando meio que, né? Fica faltando aquele tchan. Se vocês quiserem criar esse tchan, vocês podem criar objetos individuais. Eu posso adicionar uma nova camada aqui, ó. Essa nova camada eu vou chamar de sombras. E eu crio sombras com a mão mesmo. Com a própria Pen Tool, por exemplo. Na verdade, não com a Pen Tool, com formas aleatórias. Por exemplo, elipse, né? Deixa eu só desbloquear a varinha aqui. Aí eu, por exemplo, vamos supor que eu queira uma sombra mais ou menos aqui. Beleza? Eu posso pegar uma Pen Tool, né? Com o preenchimento que eu quero aqui, no caso, qualquer preenchimento. E aí eu clico aqui, né? Para fazer a sombra. Eu quero que a sombra fique mais ou menos aqui embaixo. Então eu clico aqui e vou fazer, ó, a sombra mais ou menos onde eu acho que fique bacana. Então eu tenho aqui essa parte, beleza? Aí eu quero a sombra aqui no mesmo lugar. Então eu venho, crio aqui. Aqui é a mesma coisa. Aqui. Beleza? Aqui mais baixo. E aqui muito baixo. Consigo criar aqui, né? E aí o que eu vou fazer? Aqui, deixa eu ver se faltou. Não, aqui tem luz demais, então eu não posso criar sombra. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar, né, esses objetos e a varinha, tá? E vou na Pathfinder aplicar o Divide. Desagrupo os objetos.
Apago os que não estão tocando na varinha. Então eu venho aqui, ó. Esse daqui faltou, não foi? Esses dois faltou na realidade. Fazer a mesma coisa. Eu vim aqui. Fazer de novo, divide aqui nesses que faltaram. Venho aqui, ungroup. Então eu tenho aqui agora foi. Pronto. E aí esses daqui que sobraram, eu vou selecionar. E vou pegar uma cor, conta-gotas, vou clicar aqui na varinha. Ele vai pegar o gradiente, né? Então eu vou pegar uma cor com clique. Vou chegar aqui, 2 cliques. Pego aqui um marrom. Beleza? Mostra aqui o marrom, só que mais escuro. Algo assim. Certo? E aí se vocês acharem que ficou muito marcado, na verdade é porque não é a cor que a gente está usando, né? Então eu vou pegar aqui, ó, a eyedropper de novo. Eu vou utilizar uma cor mais... Vou usar um preto. Deixa eu ver se o preto ficou melhor. Só que um preto com opacidade mais baixa. Não ficou tão bacana. Deixa eu ver aqui de novo, um preto, só que um pouquinho mais claro. É porque o resultado que eu quero é mais ou menos esse aqui. Algo nessa pegada. Algo assim. Não tô gostando do resultado, velho. Caraca. Não tô gostando dessa sombra, velho. Vou criar aqui, vou botar preto. E vou puxar um pouquinho pro cinza, só um pouquinho pra ver. Pronto. Acho que agora ficou um pouquinho menos mal. Olha, eu vou tirar a sombra desses daqui de baixo. Eu vou voltar aqui. Eu vou tirar essa sombra aqui. Foi mal, galera. Realmente é porque hoje a minha cabeça tá meio zonza. E eu acabei trocando as ideias da minha cabeça aqui. Então eu vim com a ideia para fazer uma coisa, acabei mudando e acabou ficando um resultado diferente do que eu queria. Então, em vez de fazer isso, eu vou fazer as bolinhas que tem, tá, na própria varinha, as que já vem por padrão nela, tá? Então eu vou pegar aqui uma cor escura. Eu vou criar uma bolinha aqui. Beleza? Uma bolinha. Vou escurecer essa bolinha. Beleza? Vou posicionar ela aqui, vou dar uma girada. Lembra da ferramenta de spray? Vou usar ela, tá? Então vou chegar aqui, vou criar um símbolo. Seleciono ela, vou criar um new symbol. Buraco. Buraco na varinha. Eu cheguei aqui, fecho ela, clico no nosso objeto. Pego a spray tool, tá? Ela tá gigante, a spray tool. Eu vou diminuir com o colchete, né? Do lado do enter. Vou diminuir esse colchete. Vou aplicar alguns buracos aqui. Tá? Outros aqui. Outros aqui. Outros aqui. Aí os que estão meio que desregulados, na verdade aqui também tem, né? Um monte. Aí esses que fugiram da varinha, esses que meio que estão perdidos, a gente vai dar uma reajustada neles. Aqui também. Beleza? Aqui também. Aqui na ponta não. Então, o que vai acontecer? A gente vai reajustar esses daqui, né? Eu vou pegar aqui a ferramenta agora de arrastar, ó, as de trazer para o centro, né? A gente não usou isso na aula passada, mas a função é bem simples. Eu vou só atrair elas para o centro, né? Da onde eu estou puxando. Elas vão ser atraídas para o centro. É mais para que elas não saiam da varinha. A outra é para empurrar elas para um lado, né? Eu consigo empurrar aqui os desgarrados a partir de um ponto e trazer esses símbolos para uma área que me interessa. Beleza? Qualquer um que vaze, a gente traz de volta com a Scruncher. A outra é de tamanho, então a Sizer Tool. Então se eu clicar, aumenta, e se eu apertar Alt, diminui. Então eu vou dar uma diminuída aqui no tamanho das marquinhas, né? Acho que agora ficou um pouco melhor. Eu tô apertando, eita, aqui ficou muito pequeno. Tô apertando o Alt para diminuir, tá? Aqui ficou muito pequeno agora, eu vou dar aumentar. Eu vou diminuir o tamanho do bagulho para poder ficar alguns maiores que outros. Então, para dar uma variada no tamanho das marcações. Beleza? Vamos lá, aqui eu vou diminuir um pouco. Beleza?
A gente vai ter umas marcações menores agora. Eu acho que aqui não existe esses símbolos. Eu vou apagar esses daqui. Eu vou tirar a opacidade deles. Scratch Tool. Eu acho que aqui não tem. Acho que aqui não tem. Eu vou passando aqui o pincel normal que tira, né? Então, eu vou tirar eles dos lugares que não são as bolas, né? E tá ali, né? É um trabalho bem simples, tá? Desculpa aí, galera, por ter sido tão rápido, tão simples. Foi porque realmente eu tava pensando no que eu poderia fazer para poder a gente não regredir nem pular etapas. Então, o que eu poderia fazer com o gradiente para que vocês entendessem mais ou menos o potencial do gradiente trabalhando com coisas assim. Então, a varinha do Harry Potter foi uma coisa que veio na cabeça e eu lembrei. E eu acho que valeu a pena, eu acho que foi um resultado bacana, beleza? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer notícia a respeito da pandemia e coisas sobre retorno, podem ficar relaxados que eu vou trazer para vocês, beleza? Eu vou vir, vou explicar para vocês o que vai acontecer e tudo mais. Professor, se eu quiser colocar cores diferentes na letra, eu posso? Se a cor da varinha pode ser outra cor? Claro que pode, cara. Por exemplo, se você quiser que a cor da varinha seja uma cor diferente, se você não quiser que, por exemplo, lá tem um gradiente e tal, tudo pode ser alterado. A gente está usando aqui um gradiente de branco, de azul para o marrom, mas se eu quisesse que fosse roxa, eu poderia, né? Tudo aqui é a sua vontade, cara, ó. É você que comanda, sacou? Então é você que manda aqui, ó. A varinha é sua, entendeu? É você que manda. Eu só botei o marrom porque é a cor mais neutra de madeira, né? Então, é a cor que mais tem nas árvores. Então eu acho que foi a mais perto que eu cheguei. Eu não sou um Potterhead fanático, né? Eu gosto de Harry Potter, mas eu não sou tão fanático assim. Eu entendi algumas coisas. Então assim, eu teria que estudar um pouco mais as madeiras das árvores para poder fazer uma idêntica, né? Inclusive eu tenho até um projeto 3D para isso mais tarde, de Harry Potter. Então é isso. Eu vou utilizar só o HSB para poder controlar aqui, né? Poder trazer essa cor mais escura. Beleza. Trazer um pouco aqui para menos cores. Botar mais ou menos assim, ficar mais neutro, beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu vou deixar esse resultado aqui lá no grupo, tá bom? Pra gente poder compartilhar e tal, vocês ficarem lá olhando. E vou deixar também o arquivo do Illustrator lá. Então, se vocês quiserem, tá? Pode pegar. Lembrando, todos os links vão ser postados no Classroom. Não vou pôr mais nada no grupo, porque tem gente que tá no grupo, não tá no Classroom, não tá assistindo as aulas. Então, a partir de hoje, só quem vai ter acesso às aulas é quem tá no Classroom. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção. A aula de hoje foi show de bolice. Gostei bastante. O resultado, gostei, mas não gostei. Sabe aquele gostei, mas não gostei? Então, prometo que a próxima aula a gente vai ter um trabalho mais forte, utilizando ferramentas mais avançadas. Eu pretendo criar um personagem com vocês mais avançado, utilizando uma técnica de objetos aqui do nosso Illustrator. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. A live vai ficar salva. Fiquem bem. Lembrando, a presença está sendo feita pelo Illustrator. Então é só vocês irem no Illustrator. É só vocês irem no YouTube e darem lá o seu nome e presente, tá? Como eu vou fazer aqui do lado, ó. Felipe de Souza presente. E aí vocês vão ganhar presença a partir disso, tá bom? Eu vou deixar aí mais 5 minutos da live abertas só pelo chat para vocês fazerem isso, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem bem e cuidem-se contra o Covid-19. Lavem as mãos. Fui!